Olá, na videoaula de hoje faremos o estudo das áreas das figuras planas, estabelecendo algumas relações entre as figuras, como é que são feitos os cálculos das áreas, né? Olhando para alguns axiomas importantes, mas antes vamos recapitular o que foi feito na aula da semana anterior. Na semana anterior, nós buscamos estabelecer a conexão entre o círculo e os polígonos. Então vamos ver um exemplo que nós resolvemos a semana passada para que a gente faça aí uma rápida recapitulação. Bom, lembrando que no quadrado, a diagonal passa pelo centro, sendo 8 o lado do quadrado, calcule. Então nós temos aí o pedido para que se calcule a diagonal, o raio, o raio da circunscrita, o raio da inscrita e o apótema do quadrado. Bom, primeiro para o cálculo da diagonal, a gente aplica o teorema de Pitágoras, né? Vendo que nós temos, nesse caso aqui, diagonal ao quadrado igual a 8 ao quadrado mais 8 ao quadrado, 8 ao quadrado 64 mais 8 ao quadrado 64, que dá 128, nós temos diagonal igual a raiz quadrada de 128. Fazendo uma racionalização aqui, nós chegamos a 8 raiz de 2 como a diagonal. Para o item B, que pediu o raio da circunscrita, nós fazemos raio é igual a diagonal dividido por 2. Então, nós temos aqui, né, o raio igual a 8 raiz de 2 dividido por 2. Então, esse raio dessa figura é 4 raiz de 2. O raio da inscrita, então, nós temos que analisar aqui, né, que uma das referências que nós temos é o seno de 45 graus. Então, o seno de 45 graus é igual a R sobre 2, lembrando que o seno é uma razão entre cateto oposto e a hipotenusa. Então, nós temos aqui o R minúsculo como cateto oposto, R maiúsculo como hipotenusa, e aí nós temos para o seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Consequentemente, esse R maiúsculo que está aqui, ele vai passar multiplicando esse seno de 45, e nós escrevemos então, né, que R minúsculo vai ser igual a 4 raiz de 2, que é o valor do R maiúsculo que nós tínhamos calculado já na questão anterior, vezes a raiz de 2 sobre 2, que é o seno de 45, e temos aqui 4 simplificado por 2, né, nessa expressão, raiz de 2 vezes raiz de 2 aqui, nós vamos chegar então a esse resultado que vai ser igual a 4. O apótema do quadrado, né, lembra que o apótemo de um polígono regular é o raio da circunferência inscrita, e aí, consequentemente, essa apótema terá o mesmo valor desse R igual a 4 aqui, tá bom? Então, consequentemente, nós chegamos à solução da questão e aí seguimos então, né, para algumas coisas que nós trataremos nessa videoaula de hoje, bem? Então, nessa videoaula, é importante lembrar que a gente vai fazer uma primeira apresentação relativamente aos axiomas, né? São 4 axiomas importantes que dão para a gente a referência de como é que a gente vai fazer o cálculo das figuras que seguiremos analisando. Bem? Então vamos aos axiomas, vamos fazer aqui uma leitura, observação, e aí a gente vai passar imediatamente para o cálculo das áreas das figuras planas. Bom, o primeiro axioma, né, diz que toda região poligonal correspondente, toda região poligonal corresponde a um número maior que zero. Então veja, toda região que a gente quer determinar, chamada de área do polígono, obviamente ela vai corresponder a um número que tem resultado, um número que gera, um número apresentado que seja maior que zero, né? O número a que se refere a esse axioma é chamado de área da região. Tá? Então, consequentemente, há uma associação, como nós já dissemos nos vídeos anteriores, uma associação biunívoca, né? Uma associação que a gente chama de uma função, que estabelece um número associado à área da figura com a qual a gente está trabalhando, ou aquela que a gente estiver tratando, e nós veremos isso. O axioma 2 diz, se uma região poligonal é a união de duas ou mais regiões poligonais, 2 a 2, que não tenham pontos interiores em comum, então sua área é a soma das áreas daquela região. Então, esse axioma traz para a gente a possibilidade de
mostrar o que a gente chama de decomposição de uma figura em várias outras figuras, para que nós possamos ter, assim, alguma facilidade ou encontrar alguma conexão entre as figuras, né, e conseguir ali o cálculo da área de figuras que não sejam tão, tem uma fórmula específica para se obter a área e etc. Tá? O axioma 3 diz: regiões triangulares limitadas por triângulos congruentes têm áreas iguais. Então, isso nós identificamos quando fizemos ali a análise dos triângulos, né? Então, quando a gente analisou os triângulos, questão da congruência, depois a questão da semelhança, nas videoaulas, uma das videoaulas anteriores, a gente percebeu a presença, né, ou confirmamos esse axioma. O quarto axioma diz: ABCDE é um retângulo, logo a sua área é dada pelo produto entre AB e BC, né? Isso, basicamente, a gente percebe em regiões que nós chamamos de regiões retangulares, né? Então, a gente vai ver que isso já é uma primeira fórmulazinha, uma primeira relação que nós estabelecemos para se poder calcular a área de retângulos, né? Sempre que possível, como eu disse em relação ao axioma anterior, identifique a presença de retângulos ou triângulos nas figuras que sejam um pouco mais complexas, né, que tenham uma região um pouco diferente. Seguindo, nós temos aí uma primeira definição para o que vem a ser uma área. A área de uma superfície limitada é um número real positivo associado à superfície, de forma que as superfícies equivalentes estão associadas a áreas iguais, são números iguais, e reciprocamente A equivale a B, né? Nós usamos esse símbolo aqui para dizer que há essa equivalência entre as áreas. Segundo, uma soma de superfícies está associada a uma área, que é o número, que é a soma das áreas das superfícies que são as parcelas. Então, vamos pegar aqui um exemplo, né? A área, por exemplo, da superfície C é resultado da soma da área da superfície A mais a superfície B. Então, isso é uma coisa que a gente vai ver quando for trabalhar essa questão da área, fazendo o que a gente chama de decomposição, né? Separação das áreas. Também fizemos na videoaula relativa aos triângulos, um pouco dessa separação, quebrando, por exemplo, um triângulo equilátero em dois triângulos retângulos, né? Fizemos um pouco disso já e a gente vai explorar um pouco mais nessa videoaula. Se uma superfície está contida em outra, então sua área é menor ou igual que essa área, a área dessa outra figura. Bom, vamos então explorar as tais áreas dos polígonos, né? Começando, obviamente, aqui pelo retângulo, como nós já descrevemos. Dado o retângulo R, né, com base IH a altura, né, então nós temos aqui uma primeira expressão para essa relação que é dada por B vezes o H. Tá? Então você percebe aqui que a forma de escrever, a forma que nós escrevemos uma função, né? Então aqui está registrado na forma de uma função, consequentemente aqui nós temos a forma. A base vezes a altura, dependendo da posição que você vê, largura vezes comprimento, dá para a gente a área do retângulo. A próxima, então, seria a área do quadrado, que basicamente é uma particularidade do retângulo, né? Nós veremos aqui que a área do quadrado, também dada em função de A vezes A, os lados aqui têm a mesma medida, então a área desse quadrado será exatamente o produto resultante desse lado por esse outro lado, por essa base vezes essa altura. No caso, A vezes A, que seria o A ao quadrado. O paralelogramo, né, é uma figura que tem basicamente, eu costumo brincar, né, você pegar ali um quadrado e fizer esse movimento, você tem ali o paralelogramo. Então você vai perceber que a ideia aqui inicial é decompor esse paralelogramo, né, em talvez uma área central que seja um quadrado, né, e ali dois triângulos ao lado nessa composição, como está registrado aqui na figura. Então diz lá, dado o paralelogramo PBH, né, então aqui nós temos a base, aqui a altura, a sua área é equivalente a
um retângulo cuja base mede B e a altura mede H. Logo, a área do paralelogramo, esse A, P minúsculo aqui, ó, índice P, é igual a B vezes H. Então, você percebe essa construção que eu fiz, essa movimentação. Olha, aqui eu estou marcando para você ver o triângulo, aqui o outro triângulo, e aqui ao centro nós teríamos, então, um retângulo dentro dessa expressão, né? Consequentemente, se descontasse, fizesse a movimentação, passasse para cá esse outro triângulo, nós teríamos exatamente aqui um retângulo constituído. A próxima figura é o clássico triângulo, né? Triângulo foi uma figura que nós exploramos bastante aqui nas nossas videoaulas, né? E você percebe que ela tem, além de uma importância bastante significativa, né? A gente volta a explorar ela aqui agora, tá? Nós exploramos inclusive na construção do teorema de Tales, né? Depois do teorema de Pitágoras, relações métricas, né? Então é uma figura que se explora bastante. E aí diz lá, dado o triângulo T, base vezes altura, ele é equivalente a um paralelogramo cuja base mede B e a altura mede H dividido por 2. Então, se você perceber essa composição que foi feita aqui, né, nós temos exatamente esse H dividido por 2, a metade nessa altura, e aí, consequentemente, essa área do triângulo forma-se ou dá-se pelo produto entre base e altura dividido por 2. Bom, então, uma coisa importante, tá, é vocês observarem que um triângulo equilátero, né, ele vai ter ali os lados, obviamente, todos iguais, então você tem essa relação, né, dado pela divisão que você pode fazer entre ele, que dá uma raiz de 3 sobre 2, aí você multiplica por esse A que é ao lado e você vai ter uma fórmula específica para a composição desse triângulo. Mas de qualquer modo, né, a gente pode fazer aquela decomposição que nós dissemos, aí você consegue perceber, inclusive, em alguns exemplos nós fizemos essa separação, nós vamos fazer ali também hoje no cálculo da área para vocês perceberem o cálculo da área de um triângulo. Mas basicamente a base vezes a altura dividido por 2. Ali, nessa observação está especificamente o triângulo equilátero, aquele que tem os 3 lados com a mesma medida. Bom, o trapézio é uma figura também especial, que aqui nós decompusemos em 2 triângulos e diz assim, dado o trapézio T, TRA, né, uma abreviação aqui para o trapézio, B1, B2 e H, então aqui nós temos base 1, base 2, que a gente chama de base maior, estou percorrendo aqui, base menor, né, multiplicadas, somadas e multiplicadas pela altura, dividido por 2, é como nós constituímos a área do trapézio. Então aqui ao lado nós fizemos essa decomposição em 2 triângulos, essa soma, né, que gera para a gente a soma da base 1 à base 2, multiplicados pela altura, que vai ser comum aqui nessa construção, dividido por 2. Né? Como nós temos lá a área do triângulo, base vezes altura dividido por 2, nós temos a composição para a área do trapézio. O losango, né? Dado o losango, L, D1, D2, que esse D1, D2 no losango são as diagonais, né? A gente fala diagonal maior, diagonal menor. Então, por construção geométrica, nós temos ali a separação que a gente chama de conduz-se as diagonais, né? E as paralelas às diagonais, conforme a ilustração, nós vemos que aí nós temos aqui, na verdade, né, outro, triângulos compondo essa expressão. Consequentemente, nós vamos pegar aqui diagonal 1 multiplicado pela diagonal 2, dividir por 2. Né? Então, nós compomos aqui como se nós compuséssemos a área de 2 triângulos. Né? Ou se quiser fazer a composição de área de 4 triângulos depois, também fazer a simplificação, a gente chega à mesma expressão. Tá? Isso no caso do losango. Aqui tem uma observação interessante, observe que o losango é um paralelogramo e, portanto, sua área também é dada pela expressão base vezes altura. Tá? Então, se você enxergar aqui numa outra perspectiva, você pode chegar a uma expressão especial aqui para a área do losango, né? Que também dá para se verificar a partir dessa construção que nós fizemos aqui. Vamos falar um pouco agora do que vem a ser polígono regular. Né? Importante a gente caracterizar ali o polígono regular, a gente comentou um pouco na relação entre o polígono e a circunferência, mas a questão da regularidade está atrelada, né, à construção que nós fazemos no círculo. Né? Então você pegou o círculo, marcou pontos a uma distância proporcional ali, igual no arco, ligando esses segmentos que você estabelece, você constrói as formas que a gente chama de formas
poligonais regulares, que são os polígonos regulares. Tá? Então nós vamos comentar um pouco isso agora. Bom, voltando aqui, adote N o número de lados, aliás, M a medida do apótema, L a medida do lado e P o semiperímetro. Então, seja um polígono regular de N lados, de medida L e de apótema de medida M, podemos decompor esse polígono em N triângulos de base L e altura M. Então, nós temos aqui uma primeira expressão, né? A área do polígono vai ser igual a N multiplicando a área do triângulo, quer dizer, N lados multiplicado pela área do triângulo, e a área do triângulo é esse L vezes M dividido por 2, né? Como nós vemos aqui, L vezes M dividido por 2. Substituindo essa expressão 2 na 1, nós escrevemos a área do polígono igual a NLM, N multiplicado por L por M dividido por 2, com N vezes L igual a 2 vezes P. Consequentemente, esse 2P é o perímetro do polígono, né? Temos, então, que essa expressão, né, 2P vezes M sobre 2, pode ser representada por P vezes M. Então, aqui nós temos, para a área do polígono, P vezes M, nessa construção que nós fizemos aqui nessa representação. Anota aí, ó, uma observação importante. A área de um hexágono regular de lado A é a reunião de 6 triângulos equiláteros a o lado A. Sabe-se que a área de um triângulo equilátero, né, é dada pela expressão S igual a ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, nesse caso, nós podemos escrever que a área desse hexágono, por exemplo, vai ser igual a 6 vezes a área, né, dessa expressão que nós obtivemos lá do triângulo equilátero, então, que é 6 vezes a ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Fazendo ali as devidas representações, nós temos a área igual a 3 sobre 2, 3 meios de a ao quadrado vezes raiz de 3. Essa é uma observação importante aí. Bom, encerramos aqui essa videoaula, né? Vamos deixar aqui a resolução de exercícios para a próxima videoaula. Faremos então essa exploração e encontro você lá. Até!